quer saber o que eu vi de mais relevante nesse final de semana na Expert XP foram alguns pontos. Talvez um deles que chame mais atenção é que a gente deve se acostumar com o novo patamar de juros neutro. O patamar que se vinha acostumado há pouco tempo atrás, vamos usar um número aleatório para não induzir ninguém, mas supondo que fosse 5% esse juros livre, né, juros neutro, hoje ele não existe mais. Hoje esse juros neutro provavelmente seja alguma coisa em torno de 7%, então. E a taxa Selic que nós temos atualmente de 10,5%, que num passado recente poderia ser um mecanismo de segurar a inflação, hoje ela não é necessariamente mais tão eficiente assim, né? Se tu olha 10,5%, hoje a inflação está sob controle, o nível de desemprego está nos menores patamares, caminhando para os menores patamares históricos, assim como a economia também está numa tendência de crescimento e a inflação relativamente sob controle. Quando a gente olha esses juros de 10,5%, havia um certo consenso, né, de algumas pessoas, principalmente fora do mercado, de que esses juros poderia cair por causa desse outro cenário todo de acomodação da economia. Entretanto, esse crescimento da economia pode levar, e isso foi um dos consensos que eu vi de palestrantes, tanto pessoas ligadas a fundos de investimento no Brasil, economistas internacionais, e isso é um cenário global, de que estamos num outro patamar de juros neutros, tá? E o Stuhlberg falou isso, inclusive, de que ele prevê que as próximas reuniões do Copom podem levar a um aumento da taxa de juros real, a taxa Selic, em torno de 1,5 ponto na sequência. Naturalmente isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas numa progressão que pode caminhar para isso daí, certo? Outro ponto, vem se falando muito da desglobalização, tá? E estudiosos entendem que a globalização ela funciona como as marés, ora ela avança um pouco mais, ora ela regride, e nesse momento nós estaríamos nesta regressão dela, onde algumas economias estão olhando muito mais internamente, mas que descartam que haverá uma nova liderança da economia mundial que não seja os Estados Unidos por N fatores. Sempre se pensou que a China poderia assumir esse lugar, mas que devido ao patamar que ela está atual, os Estados Unidos está, eles não acreditam que ela conseguirá realizar isso para frente, dadas as condições e características de cada um desses países. E o que mais me interessou foi a comparação que eu fiz e conversando com pessoas que aplicam a mesma estratégia que nós aplicamos, que é na geração de renda passiva através de participação em empresas, utilizando a renda fixa como um mecanismo quando necessário, é de que ainda assim nós conseguimos ter rentabilidades melhores do que outras situações. Eu conversei com o dono de um fundo de investimento, tá? Naturalmente que eu não vou nomear, mas estava inclusive no display na frente do stand deles que o rendimento desse carro-chefe é de IPCA mais 4 e qualquer coisa que ele tem rendido. Ora, a gente tem conseguido com empresas 6, 8, 12, em alguns casos muito específicos, até mais do que isso, de retorno de dividend yield, lembrando que as empresas repassam ao longo do tempo a inflação para os seus preços, naturalmente para os seus resultados, e isso nos dá esse ganho de 6, 8, 12% de ganho livre de inflação. Então é o equivalente ao IPCA mais 6, 8, 12%, tá? Que a gente tem conseguido. Mas empresas têm um grau de risco. Veja bem, se você escolhe uma empresa que ela está num setor perene, você diminui o risco. Se você escolhe uma empresa que está com um lucro recorrente ao longo dos anos, você diminui o risco. Se você tem uma empresa que tem anos de atividade, você reduz o risco. Se você tem uma empresa com bons gestores, com histórico de governança, comprometidos com o resultado saudável da empresa, você diminui o risco. Se você escolhe empresas onde a relação preço-lucro não é superior a 5, você diminui o risco. Você diversifica entre setores e dentro dos setores, entre empresas, você diminui o risco.
você tem uma diversificação aí de 10, 12 empresas, não pulverização, você diminui o risco. Você usa a renda fixa para ter uma estabilidade da sua carteira e aproveitar esse rendimento que histórico na renda fixa no Brasil é muito bom para alimentar a geração de renda passiva. Você diminui o risco. Então a estratégia ela tem se mostrado ao longo do tempo muito vitoriosa e não foi uma estratégia que o Lisandro criou, mas eu apenas replico dos grandes investidores. Eu sou um estudioso dessa estratégia e desses investidores e consigo replicar isso para os meus clientes. E isso tem feito muita diferença na vida deles, saído de carteiras completamente desconexas e de alto grau de risco, que muitas vezes nem sabiam, para carteiras com a gestão do risco adequado, com planejamento adequado para a geração de renda passiva. Esses são os 3 pilares do meu trabalho. Então planejamento, gestão de risco e geração de renda passiva. E foi muito gratificante conversar com as pessoas que eu falei, com os players, com os gestores e entender que, apesar da grande diversidade de produtos que existem no mercado, a origem de tudo isso, e a gente já sabe, é de fato a renda fixa com CDBs, LCIs, LCA, títulos do governo, e a renda variável com empresas. O que vem além disso é a gourmetização desses produtos, que eles começam a combinar coisas, alavancar, estruturar. Essa é a grande diferença. Então isso daí é o grande resumão de um final de semana de muito aprendizado e muitas conexões da Expert XP.